Bem-vindo de volta. Na última aula nós vimos sobre a função memo do objeto React e como ela pode ser utilizada para prevenir que um componente seja renderizado novamente desnecessariamente. O React Memo ele funciona a nível de componente, porém muitas vezes nós queremos trabalhar a nível de função. Nós podemos fazer isso utilizando o hook useMemo. O useMemo ele pode ser utilizado para prevenir que uma função seja executada novamente, a menos que alguma de suas dependências sejam alteradas. Vamos ver isso no código. Primeiro vou mostrar como o useMemo funciona e depois vamos ver um caso de uso. Bom, estamos aqui naquele componente contador e vamos dizer que eu quero que uma função seja executada apenas se o contagem for alterado e não o contagem 2. Como fazemos isso? Utilizando useMemo, ele espera primeiro a função que vai ser executada e uma array de dependências. É muito parecido com o useEffect, porém a gente tem propósitos diferentes. Por quê? O useMemo ele é executado na hora da renderização. O useEffect ele é executado após a renderização, onde os efeitos colaterais devem ser executados. Vamos ver isso. Vamos colocar aqui um console log useMemo foi executado e deixar a array de dependências vazia. Vamos ver no navegador useMemo is not defined porque eu esqueci de importar. Vamos importar aqui em cima useMemo. Vou salvar. Agora sim. Dá o reload. Note que useMemo foi executado, apareceu aqui e o useMemo foi executado, apareceu em cima das renderizações. Isso mostra que essa função foi executada no momento da renderização e não depois. Agora, eu vou clicar aqui no contagem. Note que renderizou o contador, renderizou o filho, porém o useMemo foi executado, não apareceu. Mesma coisa, se eu clicar no contagem 2, também ele não executa o que está dentro do useMemo. Vamos agora alterar no useMemo a array de dependências e eu vou incluir o contagem, mas não o contagem 2. Agora, o que a gente deve esperar? Quando clicarmos no contagem, ele ser executado e quando clicarmos no contagem 2, ele não ser executado. Então aqui na montagem foi executado, cliquei em contagem, note que quando eu cliquei em contagem, useMemo foi executado. Agora eu vou clicar em contagem 2, note que agora ele não foi executado. Vamos ver agora um caso de uso, tem mais de um, claro, mas um caso de uso do useMemo. Vamos dizer que a gente queira passar para o componente filho os dois contagens. Então, vou passar aqui um valor 2, contagem 2. Então, o filho recebe o contagem e o contagem 2, mas ele recebe como valor e valor 2. Mas poderia ser o mesmo. Bom, vamos dizer que eu tenho uma função aqui computacionalmente pesada, que só precisa ser executada se valor for alterado. Não precisa ser executada se valor 2 for alterado. Então, note que o memo não serve para isso, porque o memo ele trabalha a nível de componente. Aqui eu quero trabalhar a nível de props. Eu quero que uma função seja executada apenas se o valor seja alterado e não o valor 2. A gente pode pensar que muitas vezes a gente quer passar por um componente filho, por exemplo, uma lista de itens e um valor para um filtro. E aí, se nós alteramos o filtro, essa função tem que ser executada. Mas se mantemos o filtro e alteramos apenas a lista de itens, essa função não precisa ser executada. Então, note que a execução de uma função depende se uma ou outra prop foi alterada. E nesse caso, o useMemo funciona bem. Então, vamos lá, useMemo. Vou dar tab para ele importar, já importou aqui em cima. Agora, array de dependências. Dá um console log, função computacionalmente pesada, passar uma array de dependências apenas com valor e não com valor 2. Vamos ver no navegador. Note que a função computacionalmente pesada foi executada, porque foi a primeira vez que o componente foi renderizado. Se eu clicar em contagem, a função computacionalmente pesada é executada, assim como o filho é renderizado. Porém, se eu clicar no contagem 2, agora o filho foi renderizado, porque uma prop foi alterada,
Então, o filho foi renderizado, porém, a função computacionalmente pesada não foi executada. Posso clicar várias vezes, note que a função não é executada. Então, isso é um caso de uso do useMemo. Pergunta, já que tanto o useMemo quanto o memo impedem renderizações desnecessárias, por que a gente não coloca todos os componentes como memo? Por que a gente não memoriza todos os componentes? Porque isso tem um preço a ser pago. Quando nós memorizamos um componente, toda vez que ele vai ser renderizado, ele tem que ver se as props foram modificadas. Então, tem que fazer um cálculo. E aí pode ser que ele seja muitas vezes renderizado, e aí toda vez que ele for renderizado, ele vai ter que fazer esse cálculo das props. Então, isso tem que ser levado em consideração para decidir se tal componente deve ou não ser memorizado. Em geral, apenas componentes que executam computações pesadas devem ser memorizados. Componentes simples, com uma lógica simples, não precisa ser memorizado, porque sua memorização não vai dar nenhum impacto na performance da aplicação. Pelo contrário, pode até prejudicar, dependendo se ele receber muitas props e aí ele tiver que fazer essa conta baseada em muitas props.